O tronco encefálico ele faz parte do sistema nervoso central segmentar. Ele vai ficar localizado superiormente à medula espinhal e inferiormente ao tálamo, ao diencéfalo. Ele vai apresentar três componentes: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Na posição anatômica, essa estrutura, que é a base da ponte, ela fica localizada anteriormente. Então aqui é anterior. Agora eu vou falar do bulbo. O bulbo ele vai ficar localizado superiormente à medula espinhal e inferiormente à ponte. A delimitação com a medula espinhal se dá pelos filamentos radiculares do primeiro nervo cervical. Não dá para ver aqui. E a delimitação com a ponte é o sulco bulbo-pontino. Ele vai ser constituído por três áreas: uma área ventral, uma área lateral e uma área dorsal. A área dorsal ela ainda vai se dividir em um fascículo cuneiforme e um fascículo grácil. O fascículo cuneiforme é mais lateral, o grácil é mais medial. Essas áreas elas vão ser delimitadas por sulcos e fissuras. A área ventral, a delimitação entre as áreas ventrais é a fissura mediana anterior, essa aqui. Entre a área ventral e a área lateral fica o sulco lateral anterior. Entre a área lateral e a área dorsal fica o sulco lateral posterior. É esse aqui, sulco lateral posterior. E entre o fascículo cuneiforme e o fascículo grácil fica delimitado pelo alfinete branco o sulco intermédio posterior. Por fim, entre os dois fascículos gráceis fica o sulco mediano posterior. Existem algumas dilatações no bulbo em cada uma dessas áreas. Na área ventral, por exemplo, na região mais superior, vai ter a pirâmide. Na área lateral, tu vais ter a oliva. Fica mais fácil de visualizar nessa peça. Então aqui fica a pirâmide e aqui a oliva. Na região posterior, superiormente ao fascículo cuneiforme, tu vais ter o tubérculo do núcleo cuneiforme. E superiormente ao fascículo grácil, tu vais ter o tubérculo do núcleo grácil. Falando sobre a ponte ela vai ser delimitada inferiormente do bulbo pelo sulco bulbo-pontino e do mesencéfalo na região o véu medular superior, que fica localizado posteriormente, não dá para ver. Ela vai apresentar ela vai ser dividida em duas estruturas, que seria a base da ponte, que é mais anterior, e o tegmento da ponte, que é mais posterior. Na base da ponte, tu vai ter alguns acidentes na superfície. Essas aqui são as estrias transversas da ponte. São várias estrias com fibras mielínicas, as estrias transversas da ponte. Na região mediana, tu vais ter o sulco da artéria basilar. Se inclinar dá para ver melhor, é o sulco da artéria basilar. Na sua região mais lateral, não dá para ver aqui, mas deveria ficar o pedúnculo cerebelar médio. E entre o pedúnculo cerebelar médio e a base da ponte fica a origem parencefálica do nervo trigêmeo. O tegmento da ponte ele vai fazer parte do assoalho do quarto ventrículo. No bulbo, o bulbo ele ainda apresenta uma divisão, que no caso seria a porção fechada do bulbo e a porção aberta do bulbo. A porção aberta do bulbo ela também faz parte do assoalho do quarto ventrículo. Então o assoalho do quarto ventrículo vai ser formado pela porção aberta do bulbo e pelo tegmento da ponte. Ele vai apresentar alguns acidentes na sua superfície, no assoalho do quarto ventrículo. Na região de porção aberta do bulbo, tu vais ter o trígono, que dá para ver, é o trígono do nervo hipoglosso, esse aqui, e o trígono do nervo vago, bem aqui.
Mais inferiormente aos trígonos, tu vais ter o óbex, que é uma lâmina triangular de tecido nervoso, que é uma das delimitações da porção aberta da fechada do bulbo. No tegmento da ponte, os acidentes de superfície são a eminência medial. Inferiormente na eminência medial fica o colículo facial, que é uma pequena eminência, né? Fica uma pequena projeção na eminência medial, que corresponde quando aos feixes do nervo facial dando a volta no núcleo abducente, forma um colículo facial. Na região mais mediana, tu vais ter o sulco mediano do assoalho do quarto ventrículo. Lateralmente à eminência medial, tu vais ter o sulco limitante. No sulco limitante, tu vais ter uma fóvea inferior, essa bem aqui, e uma fóvea superior, bem aqui. Também é importante ressaltar essa área triangular de tecido nervoso, bem aqui. É a área vestibular. Profundamente a essa área vestibular fica o núcleo vestibular inferior e o núcleo vestibular médio. Então, já falei de bulbo, de ponte, agora o mesencéfalo. O mesencéfalo ele vai ser delimitado inferiormente com a ponte, pelo véu medular superior, e superiormente com o diencéfalo tálamo por um plano transverso que conecta a comissura posterior até aos corpos mamilares. Ele fica mais ou menos nessa direção. Ele vai apresentar na sua estrutura interna o aqueduto do mesencéfalo, o aqueduto mesencefálico ou aqueduto de Silvius. Esse aqueduto ele vai conectar o terceiro ao quarto ventrículo e ele vai servir como uma referência anatômica para dividir o mesencéfalo em uma região posterior, que é o tecto do mesencéfalo, e uma região anterior, que é o pedúnculo cerebral. Na região posterior, o tecto do mesencéfalo, ele vai ter dois componentes: a lâmina quadrigeminal e o véu medular superior, que fica um pouco mais inferior e não dá para ver. Na lâmina quadrigeminal, tu vais ter 4 colículos: os 2 colículos superiores e os 2 colículos inferiores. O colículo superior faz parte da via óptica. Ele emite o braço do colículo superior, que vai fazer sinapse com o corpo geniculado lateral do tálamo. Bem aqui, corpo geniculado lateral do tálamo. O colículo inferior ele vai fazer parte da via auditiva. Ele vai emitir o braço do colículo inferior, que vai fazer sinapse com o corpo geniculado medial do tálamo. Agora, partindo para o pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral ele vai apresentar 2 componentes, que vão ser divididos pela substância nigra. Não dá para ver nessa peça a substância nigra, mas ela fica mais ou menos por aqui. Então, substância nigra. Anteriormente à substância nigra, tu vais ter a base do pedúnculo cerebral. E posteriormente à substância nigra, tu vais ter o tegmento do pedúnculo cerebral. Entre as bases do pedúnculo cerebral, tu vais ter um sulco, que é o sulco medial do pedúnculo cerebral. E entre o pedúnculo cerebral e o tegmento do mesencéfalo, tu vais ter outro sulco, que é o sulco lateral do mesencéfalo. Falando especificamente sobre a origem parencefálica dos nervos cranianos. No total, são 12 nervos cranianos. Desses 12, 10 têm origem parencefálica no tronco encefálico. Os outros 2, que é o primeiro nervo, que é o olfatório, faz sinapse com o bulbo olfatório. E o outro, que é o nervo óptico, ele faz sinapse com o quiasma óptico, que está aqui representado. Agora partindo para os nervos cranianos que têm origem parencefálica no tronco. No sulco lateral anterior, na região de bulbo, no sulco lateral anterior, tu vais ter origem parencefálica do nervo hipoglosso. No sulco lateral posterior, de cima para baixo, tu vais ter origem parencefálica do nervo glossofaríngeo, origem parencefálica do nervo vago e a origem parencefálica da raiz craniana do nervo acessório. Na região de sulco bulbo-pontino, tu vais ter origem parencefálica de 3 nervos cranianos, de medial para lateral.
A origem aparente-cefálica do nervo abducente, que é o sexto. A origem aparente-cefálica do nervo facial, que é o sétimo. E a origem aparente-cefálica do nervo vestíbulo-coclear, que é o oitavo. Entre a base da ponte e o pedúnculo cerebelar médio fica a origem aparente-cefálica do nervo trigêmeo. É esse bem aqui. No sulco medial do pedúnculo cerebral, tu vai ter a origem aparente-cefálica do nervo oculomotor, que é o terceiro. No caso, ele não está representado aqui. E posteriormente, na visão posterior do mesencéfalo, na região de véu medular superior, tu vai ter a origem aparente-cefálica do nervo troclear, que é o quarto, também aqui representado.